Você se sente acolhido na comunidade gay? Recentemente eu lancei uma enquete lá na página do Conquistou no Instagram, perguntando para os seguidores exatamente isso: se eles se sentiam acolhidos na comunidade gay. A resposta, mais de 80% disse que não se sentem acolhidos, que não se sentem representados, que não se sentem parte. E junto com as respostas veio uma enxurrada de mensagens por inbox, de gente querendo falar mais sobre o assunto, de gente querendo fazer teorias, contar desabafos, histórias pessoais, tudo para abrir o coração e buscar respostas para esse problema que atormenta muitos. E sinceramente, o resultado dessa enquete não foi uma surpresa para mim, porque já não é de hoje que eu recebo muitas mensagens, muitos e-mails de gente reclamando do quanto a comunidade gay é tóxica muitas vezes. Muitos reclamam que gays são preconceituosos uns com os outros, que são cruéis, que agem como rivais, que julgam quem está fora do padrão e que simplesmente excluem os não semelhantes. Você tem essa sensação também? Isso é um problema para você? Você alguma vez sentiu falta de encontrar uma rede de apoio em outros gays? Pensando nisso e pensando também, claro, na minha experiência de muitos anos já trabalhando com desenvolvimento pessoal exclusivamente para homens gays, eu decidi fazer esse vídeo aqui para tentar elencar algumas possíveis razões do porquê tanta gente tem essa sensação de que os gays são cruéis, de que os gays muitas vezes são tóxicos, do porquê muitos não se sentem acolhidos por outros gays. E que fique claro, isso não é uma tentativa de tentar passar a mão na cabeça de muitos gays e tentar justificar algumas atitudes que sim são bem escrotas. Nada disso. A ideia não é minimizar qualquer comportamento preconceituoso e tóxico, mas sim tentar entender o que está por trás deste comportamento. Qual é a origem deste comportamento? Porque entendendo a origem deste comportamento, acontecem duas coisas. A primeira é que você consegue ser mais empático e não levar tudo para o lado pessoal. E a segunda é que talvez você se dê conta de que essa origem também te afeta de alguma forma. Então também pode ser uma forma de tentar se blindar previamente contra isso também, não é verdade? E sem mais enrolação, vamos à primeira. E a primeira é a autodefesa. Sim, a verdade é que homens gays crescem a todo momento tentando se proteger. Tentando se proteger do bullying que recebem na escola, tentando se proteger dentro de casa para não deixar muitas vezes que os pais percebam que ele é diferente, que ele é gay. Muitas vezes o menino gay cresce usando máscaras para se proteger. O menino e adolescente gay muitas vezes escutou coisas tão duras que depois, na vida adulta, projeta esse mesmo comportamento contra outros. É algo mais ou menos assim: tenho medo do que possam falar sobre mim, então antes de falarem qualquer coisa, eu mesmo já vou atacar alguém. É claro que isso não justifica esse tipo de atitude, mas muitas vezes algumas pessoas precisam diminuir outras para que elas mesmas se sintam maiores. Sabe aquela história de pessoas machucadas machucam pessoas? É isso. Quando alguém teve muitos traumas lá atrás e na realidade de um homem gay isso é bastante comum, esses traumas acabam refletindo na forma como essa pessoa age com outras pessoas. A verdade é que muitos crescem ouvindo coisas absurdas, crescem achando e internalizando a ideia de que são errados, de que são imorais, de que estão fazendo algo que os pais não aprovam, que a igreja não aprova, que a sociedade não aprova. E isso, é óbvio, detona a autoestima e a autoconfiança de qualquer pessoa. Daí qual é a forma que esses homens gays encontram de resgatar essa confiança? Aliás, é uma falsa forma de resgatar a confiança, invalidando os outros, diminuindo os outros para se sentirem maiores, para se sentirem mais confiantes. E isso já me faz lembrar da segunda grande explicação, que é a necessidade de validação. Sim, ainda sobre este primeiro ponto, gays crescem escondendo tanto a sua identidade, a sua personalidade, que a consequência é que eles não têm essa identidade e essa personalidade validadas lá atrás. E assim, todos nós temos necessidade de validação, só que em diferentes graus. Quando você fala alguma coisa com alguém, por exemplo, você quer ser escutado. Você quer sentir que o outro está ali pra você. Quando você diz uma ideia sua numa reunião, você quer escutar o que as outras pessoas têm a dizer. Você quer sentir que elas escutaram e consideraram a sua ideia. Então imagine o nó na cabeça do menino gay que cresceu sem deixar transparecer boa parte do que ele era e não teve essa pessoa validada. Pois é, isso gera uma necessidade absurda de validação na vida adulta. E buscam essa validação
validação onde? Às vezes num corpo sarado, às vezes num boy com corpo sarado, às vezes em coisas de luxo, às vezes focam na carreira, querem ser super bem-sucedidos como uma forma de se provarem que são pessoas de alto valor, que são pessoas superiores. A validação pode vir de várias formas. E o que essa validação tem a ver com o fato de ser cruel com outras pessoas? Às vezes pode ter tudo, porque muitos usam o mecanismo de se validar invalidando os outros. Se o outro não tem o mesmo padrão de beleza que eu tenho, logo ele vale menos e eu valho mais. Se o outro não teve a mesma coragem que eu tive ao sair do armário, logo ele vale menos e eu valho mais. Se o outro não gosta e não quer seguir o mesmo modelo de relacionamento que eu tenho e quero seguir, logo o dele é ruim, o meu é bom, o dele vale menos e o meu vale mais. Faz sentido? E ainda fruto dessa necessidade de validação, vem mais um motivo do porquê muitas vezes gays são tão cruéis. E é as panelinhas e grupos dentro do mundo gay. Porque muitos gays, ao saírem do armário, não encontraram um grupo com os quais eles se identificavam, é que surgiram essas subdivisões. Hoje você encontra o grupo dos ursos, dos lontras, dos twinks, dos daddies, dos nerds, das barbies e por aí vai. Existem várias tribos das quais você pode fazer parte. Só que, ao mesmo tempo que isso foi criado para unir pessoas, de certa forma isso segrega. Porque, claro, imagine só o que acontece para quem não se identifica e não faz parte de nenhum desses grupos. Essa pessoa, ela se sente duplamente marginalizada, não é mesmo? E além do mais, isso muitas vezes incentiva que esses gays se limitem a esses grupos e não deixem outras pessoas entrarem e não se permitam se relacionar e conhecer outras pessoas que não sejam que nem eles. É claro que existe a parte positiva destes grupos, que é as pessoas encontrarem outras pessoas com as quais elas se identificam. Isso sim é muito positivo, mas desde que você respeite a existência de outros grupos e não menospreze-os por eles não serem como você, como muitas vezes acontece com os afeminados que são tão discriminados. E aqui entra também a questão da masculinidade tóxica. Porque quando você acredita que para você ser considerado homem, você precisa seguir uma série de regras impostas pela sociedade, logo você quer o quê? Você quer se afastar de figuras que não representem isso. Afinal, um gay afeminado na cabeça de alguns pode estar levantando a bandeira e denegrindo a imagem de toda uma comunidade. Percebe o quão preocupante é isso? Exatamente entre pessoas que lutam pelos mesmos direitos, que lutam para combater o mesmo preconceito? Pois é muito triste constatar que existe um preconceito às vezes ainda maior dentro dessa comunidade. E por isso eu deixo aqui a reflexão, eu gostaria inclusive que vocês comentassem aqui abaixo o quanto você acredita que estes subgrupos, essas tribos colaboram para a união ou para a segregação entre gays. Será que esses grupos colaboram mais para o sentimento de pertencimento e de identificação ou colaboram mais para o sentimento de inadequação? E o quarto motivo do porquê às vezes é tão difícil fazer amizades entre homens gays é que a socialização gay gira em torno da pegação. Você já reparou? Onde você conhece homens gays? É no aplicativo, é na balada, é na sauna. Geralmente é em ambientes de pegação, de conquista. Você não entra no aplicativo ou vai na balada pra fazer amizade, não é mesmo? Não, você vai lá pra arranjar um boy. Se surgir um amigo, é um baita plus, mas a princípio a sua ideia é arranjar um boy. Pois é, e esse é um problema que eu vejo muito recorrentemente entre os meus alunos, porque muitos, principalmente inclusive aqueles que moram em cidades pequenas, não têm amigos gays e não sabem nem onde fazer essas amizades. Os únicos contatos que eles têm muitas vezes com homens gays são aqueles que eles conhecem no aplicativo de pegação. E ter amigos gays é sim muito importante, porque todos nós temos essa necessidade de pertencer a um grupo. Isso é fato. E quando você conhece outras pessoas que compartilham dos mesmos problemas que você, que muitas vezes viveram as mesmas situações que você, que sofrem com os mesmos dilemas, você se torna mais forte, você ganha novos pontos de referência com essas pessoas. Isso funciona para todos. Empreendedores se juntam com empreendedores, porque compartilham dos mesmos problemas, dos mesmos desafios. Mães, muitas vezes, gestantes, quando descobrem a gravidez, se juntam a outras gestantes. Por quê? Porque essas outras gestantes vão estar passando pela mesma situação, vão compartilhar
compartilhar das mesmas dores, dos mesmos questionamentos, e assim se forma uma rede de apoio. Mas com os homens gays isso muitas vezes é difícil de acontecer, porque nos lugares e nos ambientes que eles socializam com outros gays, na maioria das vezes eles estão lá para se pegar. E sabe o que torna as coisas ainda mais difíceis? Para os homens gays, todo outro homem gay pode ser um concorrente, pode ser uma constante ameaça de que vai pegar o seu boy, ou de que vai disputar o mesmo boy com você. Pois é, nem preciso falar que isso obviamente tem um peso grande nesta crueldade que muitos relatam sentir na comunidade, porque todo e qualquer homem gay pode ser um concorrente seu. Aliás, ele pode ou ser um concorrente seu, ou ser um potencial alguma coisa. E essa inclusive é outra barreira para as amizades gays, porque você nunca sabe se um homem gay que está se aproximando está interessado em ser seu amigo ou está interessado em te pegar. Então você já conduz essas interações com a possibilidade de que existam segundas intenções. Ou muitas vezes também já age respondendo às segundas intenções, porque você de bate-pronto não acredita que essa pessoa está se aproximando para ser apenas sua amiga. Pois é, são muitas particularidades que, de novo, não justificam, mas explicam o comportamento de alguns. E eu queria saber de você agora se fez sentido tudo isso que eu falei aqui neste vídeo e se você tem mais algumas razões do porquê você acha que tantas vezes é difícil encontrar acolhimento em outros gays. Comente aqui embaixo que eu vou adorar saber. E não esqueça também de compartilhar este vídeo com alguém que você acha que deva ver isso. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, agora e sempre a oportunidade de badalar o sino e receber notificação dos próximos vídeos. Eu te espero numa próxima!